o Décio não vai poder estar me acompanhando, então eu que vou conduzir essa nossa reunião sobre os comércios. Na última vez, né, naquele primeiro semestre, quando a gente fez essa reunião, o que foi pontuado mais incisivamente foi uma reflexão sobre a possibilidade de a gente implantar uma zona de estacionamento rotativo no centro da cidade. E isso foi uma demanda por parte dos comércios, por entender que muitas vezes as pessoas que trabalham nos comércios do centro, elas acabam ocupando boa parte das vagas de carro que a gente tem. E aí, como o trabalho expediente é o dia todo, então o carro fica estacionado ali, e para a pessoa que vai eventualmente para um comércio, ela não encontra vaga e tal, e isso foi uma dificuldade que eles apontaram para a gente de terem encontrado. Então, fizemos uma reflexão sobre isso, e aí eu gostaria de aproveitar para trazer um mapa um pouco mais elaborado sobre o que a gente conversou na última reunião, que era a questão da delimitação de uma zona rural, do macrozoneamento, né? Então, aqui está a área consolidada de Joanópolis, né? A mancha consolidada de Joanópolis. E aí, nesse estudo que a gente fez, ele realmente foi muito delimitando ali aquela zona central. Então, para vocês se localizarem, isso aqui é a praça, aqui está a igreja, a praça central, e essa daqui é a pracinha. E, de fato, essa via aqui, que é a Francisco Vollers, que é essa rua, né? Que vira a Capitão Antônio Matias, é uma via que realmente, esse trecho todo a gente tem uma grande concentração de comércio. É fato, é o centro da cidade. E aí, isso aqui é uma primeira proposta de uma delimitação de zona para estacionamento rotativo. O plano diretor em si, ele não vai criar a Zona Azul, né? A Zona Azul vai ser uma lei que vai ser instituída depois, o que ele pode delimitar essa reflexão de uma zona de estacionamento rotativo, pensando no quê? Nessa volatilidade dos clientes e tal, mas também eu entendo que quem trabalha precisa chegar próximo de onde trabalha. E aí não faria sentido eu delimitar tudo isso aqui como zona de estacionamento rotativo, e aí quem trabalha vai ser impedido de chegar próximo ao seu emprego. Ou seja, o que a gente pensou foi muito mais onde hoje a gente tem uma grande concentração de comércio, e aí nesse entorno aqui já não haveria aplicação dessa zona de estacionamento rotativo. Isso daqui, ele tem um benefício que não é só a questão de angariar verba, né, porque não deixa de ser uma forma de ter essa impermanência ali, né, das pessoas entrarem, saírem, ser mais fácil para o contribuinte, consumidor, enfim, mas também pensando numa lógica de que muitas vezes a pessoa não vai querer parar na Zona Azul, porque ela vai ter que pagar, certo? E aí, nisso, ela para mais distante. E parando mais distante, ela necessariamente vai ter que fazer o exercício de caminhar até onde ela tem interesse. O caminhar em si já é uma forma de fomentar a movimentação de comércio. Porque muitas vezes, se você está passando em um lugar e você vê algo que te interessa, mas ali, de bate-pronto, não tem uma vaga para você estacionar, você vai. Ah, depois eu passo. E às vezes você não volta. Mas o caminhar te permite olhar com mais atenção nas coisas que estão acontecendo ali, e talvez, além de pensar nessa zona central só como uma zona de estacionamento rotativo, mas também uma zona que se estimule o caminhar. Repensar, inclusive, talvez, até o passeio do pedestre, a calçada, para tornar isso aqui um centro comercial mais interessante, para que as pessoas, de fato, permaneçam, caminhem e, quem sabe, não, até fomente mais ainda o comércio nessa região. E aí, na última reunião, a gente acabou não recebendo tantas demandas assim do comércio, mas, pensando aí junto com o que foi discutido na última reunião, isso aqui
é o mapa do município todo, e aí essa mancha rosa mais escura, eles chamaram de MUS, Macrozona Urbana da Sede. Então, aqui dentro está a área consolidada já de Joanópolis, tem uma saliência, né, um trecho que acaba se expandindo aqui um pouco, mas isso aqui é a cidade. Aqui é o Entre Serras e Águas, que a gente pega para ter acesso para Fernão Dias. Aqui é a rodovia que vai dar acesso a Piracaia. E aí nós temos essas duas delimitações, as vias que dão acesso à Extrema. Essa outra que foi entendido como uma via importante, que é a que leva até a Cachoeira dos Pretos. Aqui está a Cachoeira dos Pretos. E é esse outro trecho que é uma zona de interesse no turismo, né? A gente já conversou sobre isso no turismo, no Plano Diretor Municipal de Turismo. Eles estão pleiteando empreender 4 zonas para se fomentar mais o turismo, e uma delas compreende justamente essa parte aqui, que pega o Cancã, o Azevedo, o Sertãozinho, todo esse miolo aqui de cima. E aí, entendendo que se a gente está propondo que essa borda dessas rodovias, esses entornos, vão ser áreas para estímulos de empreendimento, ou seja, a intenção é que os empreendimentos, loteamentos e afins, eles acabem se concentrando nessa borda, e nessas outras porções a gente consiga estimular mais produções rurais ou de um porte maior, né? Eu quero... Vou dar um exemplo concreto. Em São Bento de Sapucaí tem a Olic, que é uma marca de azeite, e eles têm uma fazenda enorme, e aí na fazenda tem um restaurante e tal. Então, se um empreendimento, eu quero implantar um empreendimento, produção de café aqui em Joanópolis. Esse tipo de empreendimento, ele vai se adequar a essa zona maior. Mas loteamentos de portes menores, né, empreendimentos de portes menores, eles ficariam concentrados na margem da rodovia ou das estradas municipais. E aí, seguindo essa lógica de que isso aqui a gente pode utilizar para levar mais infraestrutura para essas zonas rurais e torná-las mais atrativas, uma proposta seria de que, nesses lotes próximos à rodovia, uma possibilidade seria que eles sejam de uso comercial. Então, eu tenho aqui um loteamento, e aí aqui mais para o fundo eu vou ter lotes residenciais. Primeiro, estimular o uso misto é interessante, porque uma pessoa que tem um terreno aqui, na estrada, porque olhando assim entre a cidade e a Cachoeira dos Pretos, parece perto. Mas quando você vai para a cachoeira, você percebe que não é longe. E aí uma pessoa que tem um lotezinho bem aqui, se ela quiser comprar pão, se ela quiser um remédio, algo do tipo, ela vai ter que se deslocar necessariamente até a cidade. Talvez seja interessante a gente estimular, então, pequenos adensamentos de comércio nesses entornos das estradas municipais e das rodovias para suprirem uma demanda que nós mesmos estamos criando, que seria essa demanda de um adensamento de empreendimentos próximos a essas vias aqui de maior interesse de circulação. E, além disso... então está aqui, esse entorno aqui, tem uma mancha mais branca aqui no meio, seria já um raio, isso aqui ele está com 1.000 metros, né, em torno da sede, para interesse de implantação de novos empreendimentos. E aí aqui tem a borda da rodovia estadual e da estrada municipal. Então, essa borda também, isso aqui está numa faixa de 500 metros, mas é algo que a gente ainda está discutindo, de você poder implantar novos empreendimentos. Além disso, esse primeiro estudo, né, da macrozona, que a gente estava falando semana passada, acabou delimitando, então, em 4 macrozonas. Essa primeira aqui, macrozona de proteção da represa. Mas aí se é macrozona de proteção da represa, não pode ter mais um empreendimento lá? Não é assim que funciona. Então, a macrozona, ela vai definir um aspecto mais homogêneo visualmente, mas dentro dela
existirão zonas de interesse específico, que aí a gente vai delimitar, ó, isso aqui é uma área que ela é interessante para o desenvolvimento de novos empreendimentos, para a gente criar um eixo de turismo, não vai ter um impacto muito grande, tanto visualmente quanto questão ambiental, e definir dentro dessa grande manchas menores de interesses específicos. Mas, enfim, essa primeira proposta de macrozoneamento, então, setoriza a cidade em 4 grandes áreas, que seria a macrozona de proteção da represa, a macrozona urbana da sede, que é essa rosinha mais escura, a macrozona rural de produção sustentável, conservação ambiental e interesse turístico. Então, aqui dentro, ela já está englobando o que o pessoal do turismo me passou, que é uma área que eles têm mais interesse de fomentar o turismo. E aí, essa borda do município acabou ficando como essa macrozona de restrição à ocupação urbana, ou seja, isso aqui ele foi delimitado através da delimitação das matas e reservas legais. Mas, além disso, a gente acabou sobrepondo informações, como, por exemplo, nessa borda existe já uma concentração maior de mata preservada, existe uma concentração maior de nascentes, e é uma região que a inclinação em si já não permitiria a gente adentrar muito essa área com empreendimentos com lotes pequenos. Porque é uma inclinação que ela vai inviabilizar isso daqui. A gente sabe que acima de 30% de inclinação, a área já é considerada uma área de preservação. Tenha ela vegetação como árvores, ou seja, um pasto. E toda essa porção, inclusive invade um trecho disso aqui, mas aqui ainda tem algumas áreas mais de baixada, toda essa porção é uma área que é muito íngreme. Isso aqui é quando a gente olha para o entorno da cidade, a gente vê todos esses morros. Isso aqui, boa parte, é esse entorno do município. E aí, o que a gente vai poder definir futuramente dentro dessa macrozona? Bom, se aqui está coincidindo com o eixo estruturante que eu estou propondo para desenvolver novos empreendimentos, tudo bem. Então, a gente pode pensar que nesse pedaço que sobrepõe essa macrozona de restrição de ocupação urbana com essa borda para desenvolvimento de empreendimentos, então aqui os lotes vão ter que ser maiores, eu vou ter uma taxa de ocupação menor, para não impactar tanto na proposta dessa macrozona. Mas aí, quando eu estiver dentro da macrozona rural de produção sustentável, conservação ambiental e interesse turístico, então eu posso trabalhar com lotes menores, com um coeficiente de aproveitamento daquele lote maior, para se estimular o adensamento, então direcionar para onde a gente quer crescer e de que forma a gente quer crescer. Talvez, na realidade de Joanópolis, faça mais sentido a gente se desenvolver nessa porção leste com produções mais rurais, como esse exemplo da Ulic, uma produção de café, que seja Airbnb, esse tipo de proposta, de uma conexão maior com a natureza. A gente tem uma grande concentração de cachoeiras nessa parte. A gente sempre fala só da Cachoeira dos Pretos, mas tem uma grande concentração de cachoeiras nessa parte. Talvez explorar melhor esse turismo rural. E aí, nessa porção mais oeste da cidade, a gente pode ter um desenvolvimento pensando mais numa mistura de usos. Então, claro, vão existir áreas de preservação, mas também vão existir áreas de empreendimentos direcionados ao turismo, né? E aí, essa é o que eu trago para a gente discutir hoje. Então, numa escala micro, a proposta de implantar na região central da cidade uma zona de estacionamento rotativo, numa proposta macro, da gente desenvolver a cidade nesses 6 eixos, né? Agora, o tipo de desenvolvimento é uma coisa que a gente ainda está em debate, mas desenvolver nesses 6 eixos e que nesses eixos haja um estímulo para implantação de comércios. Como vai ser feito esse estímulo? Isso é uma coisa que a gente tem que debater. Por exemplo, o estímulo vai ser
o percentual que se utiliza para multiplicá-la por IPTU, se for comércio, vai ser inferior do que se for para um uso residencial, para que seja mais atrativo esse tipo de uso. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa legalmente definir depois, mas que talvez seja interessante estimular novos corredores comerciais, né, para incentivar, desenvolver mais o turismo nessa parte mais interiorana de Joanópolis. É isso. Agora a gente está aberto para propostas, debates, inclusive não só em cima dessa questão da zona de estacionamento rotativo no centro, né? Para quem chegou depois, eu vou voltar aqui, se ele quiser, aqui, nessa parte mais central, quanto para essa primeira proposta de um macrozoneamento e essa proposta de estímulo, de fomentar mais o comércio nessas porções da cidade, que tudo que tem é tudo muito pequeno, né? Tudo muito rudimentar ainda, porque não existe esse estímulo. O microfone está aberto. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Jane. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado. Eu não sei se você falou no início, mas como que essas macrozonas se relacionam com o conceito anterior de zona urbana, zona de expansão urbana e zona rural? Se tem alguma conexão? Sim, peraí. Então, o que hoje nós só temos 2 zonas em Joanópolis, né? Zona urbana, o perímetro urbano, né? E todo o restante é expansão urbana. Qual é a proposta? Hoje, o que está delimitado aqui como macrozona urbana da sede, ela já está englobando algumas áreas no entorno da cidade para se ampliar um pouco o que é hoje o perímetro urbano. Então, isso aqui, ele não compreende só o que está consolidado, mas ele já tem ali um entorno, né, uma borda de um pensamento de se expandir o perímetro urbano. Aí, para além disso, a gente tem essa mancha mais clara aqui, que ela, assim como essas que margeiam as estradas, são essas bordas de estímulo de desenvolvimento de eixo. Ou seja, nessa mancha, nessa parte branca no entorno da cidade, a gente quer propor um adensamento através de lotes de 1.000 metros, 2.000 metros, esse é o tipo de coisa que a gente ainda tem que definir, mas seria nessa borda da cidade. E aí, nesse desenvolvimento aqui dos eixos das vias, a gente pode propor tanto, então toda essa borda, isso aqui são 500 metros para cada lado da estrada. Em toda essa borda, a gente vai poder implantar empreendimento com lotes de 1.000 metros. Ou, olha, até, sei lá, 2 quilômetros em relação ao centro do município, os empreendimentos podem ser de lotes de 1.000 metros. De 2 quilômetros a 10 quilômetros, lotes de 2.000 metros. Acima de 10 quilômetros em relação ao centro do município, lotes de 5.000 metros nessa borda que está sendo criada. Por quê? Uma coisa que a Dai falou na semana passada e que faz sentido é que quando a gente, como hoje, né, não existe um controle do crescimento da cidade. Então, em um ano, podem ser aprovados 2 novos empreendimentos, mas podem ser aprovados 20. E aí, qual é a garantia de que o município consegue suprir a necessidade de 20 novos empreendimentos? Então, quando você direciona o crescimento, você precisa direcionar pensando que o município ele está garantindo, né, que se é do interesse do município expandir para esses sentidos, a gente vai ter que levar mais infraestrutura para lá. Quando você define, por exemplo, um trecho são lotes de 1.000, outro de 2.000 e outro de 5.000, essa definição por si só ela já vai diminuir o adensamento. Porque quando você constrói uma casa no terreno de 1.000 metros, você vai ocupar 20%, 30% do terreno. Agora, no terreno de 5.000 metros, a tendência é que você vai diminuir esse percentual de ocupação. Ou seja,
O impacto disso tende a ser menor, porque são menos lotes, o adensamento é menor, até em questão de permeabilidade do solo, já que a gente está pensando numa região mais distante do município, mas também as combis que vão buscar os alunos. Se eu tenho um loteamento que eu tenho 100 lotes de 1.000 metros, vamos supor que todo mundo vá precisar da Kombi, é uma demanda. Agora, se forem 5.000 metros, a quantidade de lotes é menor. Então, a demanda é outra. E faz sentido, quanto mais você se afasta do município, você ir restringindo esse adensamento, porque é uma demanda menor que o município vai ter, considerando que, se a gente está definido para onde a gente quer crescer, a gente está pensando em levar infraestrutura para que haja esse desenvolvimento. Então, essa questão de expansão, hoje, o que a gente entenderia seria, isso aqui é o perímetro urbano, todas essas manchas rosas seriam as expansões urbanas, mas dentro dessas macrozonas também é passível de você incluir zonas de interesse específico. E aí, nelas, vamos supor que dentro aqui dessa macrozona de proteção da represa, eu vou definir uma mancha que nessa área eu posso ter empreendimentos. Da mesma forma que eu estou tendo nessa borda, dentro dessa mancha eu posso ter empreendimentos. Se eu entender que, olha, tem uma parte dentro dessa macrozona rural aqui que faz sentido a gente ter mais empreendimentos. Então, dentro dessa grande mancha laranja, eu vou delimitar uma mancha menor, falar, ó, nessa porção aqui do todo, eu posso implantar mais empreendimentos. Aí é o estudo mais do zoneamento, né? Quando eu vou ter um olhar mais clínico ali dentro de cada macrozona e entender o que cabe em cada parte. Estão ouvindo? Tá ligado? Eu tenho duas questões, não, três, na verdade. Primeiro, quando você diz a distância da sede, isso é em termos de linha reta ou por estrada? Não, bom, é passível de definição, mas a gente pode definir que seja por estrada, porque seria muito mais regular de você conseguir manejar a distância em si do que eu traçar só uma linha reta e cortar onde não faz sentido. Então, e a outra questão é a seguinte, por exemplo, se a gente considerar ali a estrada da Cachoeira dos Pretos, né? Ela é composta quase na totalidade, principalmente ali depois do Caipirão e tal, por grandes propriedades, né? Então, essa proposta, ela na verdade está prevendo não sei como, uma fragmentação dessas propriedades? É uma possibilidade. Então, por exemplo, se você tem um terreno, essa margem tem 500 metros para cada lado da via, né? Vamos supor que você tem um terreno nessa porção aqui de cima, e aí parte do seu terreno está confrontando com a estrada. Nada te impede de essa parte que está confrontando com a estrada, você ter um comércio, você ter um parcelamento, e o restante da sua gleba que não está dentro dessa área, você manter como uma gleba rural do seu interesse. Entendi. Então, seria facilitado o parcelamento aí. Sim. E a última questão, quando você diz nós vamos definir zonas de interesse específico, quem somos nós? Nós é o plano diretor? Nós todos, assim, porque a grande questão é, a partir do momento que o macrozoneamento ele já estiver mais aceito, então, ó, a gente está apresentando, vamos continuar apresentando nas outras reuniões, beleza, foi mais aceito, o macrozoneamento definido, e aí digo eu, né, mas o pessoal da empresa, eles estão fazendo os levantamentos, os estudos e tal, eles me apresentam propostas, e aí eu tenho tido esse crivo de, tipo, vou levar isso, vamos discutir em cima do que eles estão propondo, isso aqui foram eles que fizeram, né, do que eles estão propondo, para a gente ver se faz sentido para o município ou não. Então, quando eu tiver já esse estudo dessas zonas de interesse específico, é algo que a gente vai apresentar e também debater em cima disso. Então, as zonas de interesse específico vão fazer parte do plano diretor?
Sim, porque daí a gente entra no mérito do zoneamento. Essas zonas de interesse específico, elas vão estar numa escala mais micro. Quando você analisar dentro de uma macrozona, você vai ter subdivisões ali, que aí é o zoneamento que vai definir o uso do solo de cada região. E você poderia, por favor, colocar naquele mapa sobre que mostra a cidade e o rotativo, isso? Quando você menciona esse rotativo, isso faz sentido fazer parte do plano diretor? Então, o plano diretor em si, ele não vai instituir, por exemplo, a Zona Azul. A Zona Azul ela vai ser definida por uma lei. Mas a gente pode definir através do plano diretor. Então, por exemplo, dentro da macrozona urbana sede, eu vou ter a zona de estacionamento rotativo. O plano diretor ele indica interesses, mas leis que vão definir isso de fato. E aí, isso aqui é um exemplo dessas zonas de interesse específico. Então, dentro daquela grande zona, eu vou ter essa daqui que eu tenho interesse de que seja estacionamento rotativo. Tá. Só um comentário sobre isso também, porque hoje a gente observa, por exemplo, o trânsito de caminhões pesados no entorno da praça, né? Inclusive causando afundamentos e etc. Provavelmente também causa abalo nas estruturas das edificações ali. Isso faria sentido também colocar uma zona de proteção contra a circulação de veículos pesados? Faz, e assim, foi na audiência de Serrarias e Carvoarias, a gente estava até comentando sobre propostas de vias para você jogar esse fluxo de cargas pesadas para o entorno da cidade, né? Eu vi. A gente ainda vai ter uma audiência sobre habitação e mobilidade. Na de mobilidade é quando a gente vai discutir se faz sentido eu implantar um trecho em que, por exemplo, a circulação de caminhão vai ser em horário restrito. Porque eu entendo que, por exemplo, para abastecer um mercado, você vai ter que ter o caminhão. Mas tal qual acontece em cidades maiores, esse caminhão ele pode acessar aqui das 8 horas da noite de um dia às 8 horas da manhã do outro dia, e depois, entre esse tempo, aí não vai ter acesso. E os VUC, né? Exato. E a última coisa, prometo. Também a gente vai ter oportunidade de falar sobre a possibilidade de criação de bolsões de estacionamento. Sim, isso foi uma coisa que a gente chegou a falar sobre essas zonas, essas áreas para absorver esses caminhões que ficam muitas vezes estacionados na cidade. E eu entendo que não faz sentido eu definir uma única área, vai ser lá na Terra Preta, e aí todo mundo deixa o caminhão lá e se vira para voltar para casa. Mas que faz sentido a gente pensar em algumas regiões, ter esses bolsões para desafogar, inclusive, as vias, né? Tá bom, só isso. Obrigado. Nada. Boa noite. Boa noite. Sobre aqui o estacionamento rotativo, só um detalhe que eu acho interessante incluir, pelo que eu estou vendo ali, ele para aqui na praça, né? Aqui é a praça. Não, é a pracinha. Isso, aqui é a Ele praça. não pega essa rua aqui da... Esse trecho não. Então, e aqui é muito ruim de estacionar. O Coronel tá aqui e a prefeitura tá aqui em cima. Essa rua aqui é muito ruim de estacionar. Tem aqui a Santa Casa, né? Tem a UPA, a própria prefeitura. Então, eu acho talvez interessante incluir essa rua, só a rua, né? Não precisa ser o quarteirão inteiro, volta, só a rua. E também descer aqui a rua a principal avenida aqui, né? até o posto ali, o gigante. Tem bastante comércio e também é ruim parar, né? Justo, faz sentido. Tem a padaria, tem bastante coisa ali. Acho que até um eixo, né? Um eixo de que você entra na cidade, Isso. Aí tem o centro, e essa rua normalmente é que as pessoas utilizam para sair. Talvez não precisa subir a rua inteira, né, até o final, mas parar um pouco mais para cima aqui, porque aqui é ruim a parada, né? Sim. E tem comércio. E eu acho que, assim, esse tipo de proposta dessas vias aqui, eu acho que acaba fazendo sentido, por exemplo, ser um estacionamento rotativo, que vai ser rotativo de segunda a sexta. Sim. Segunda a sábado até 3 horas da tarde. Talvez isso seja... aos finais de semana, um fluxo mais tranquilo,
talvez seja tudo bem, assim, você conseguir estacionar aqui. Talvez isso seja definido na lei, Sim. mas eu acredito que até às vezes a cobrança só de final de semana, porque Joanópolis recebe muito turismo no final de semana, né? Sim. Então, às vezes, você atrapalha muito o morador que trabalha na região e que estaciona o carro. Então, às vezes, ele tem que parar longe. Eu sei que estimula o comércio e tudo mais, mas às vezes seja mais interessante no próprio final de semana, né? Sim. Não sei, aí é uma ideia para lei, né? E sobre a parte do zoneamento, isso. Por exemplo, eu tenho um lote ali na Serras e Águas. Ele é menor do que os 20 mil metros, então não tem a documentação. Então, no caso, quando se isso for aprovado, isso facilitaria a documentação desse terreno? Porque ele é na margem da rodovia. Ele está dentro dessa área aí, definida. É que assim, por exemplo, hoje, Joanópolis não tem uma zona rural, né? Então, Isso. tudo aqui é expansão urbana. Na expansão urbana, o lote mínimo é de 1.000 metros. E aí, a única questão é, se foi adquirido através de um parcelamento que não foi feito desdobro e tal, esse tipo de regularização ainda vai ser necessário. Sim. A grande questão é que, qual que é o interesse? É que não seja implementado, tipo, um loteamento de vários lotes de 1.000 metros lá na cabeceira da Cachoeira dos Pretos, porque não é uma área interessante para a gente estar desenvolvendo esse tipo de empreendimento. Mas esses lotes que eles estão próximos à rodovia, um desmembramento padrão, ele já faz passível, até hoje em dia, de regularizar. Entendi. Outra coisa, eu acredito que isso seja definido também na lei de zoneamento. Mas, por exemplo, tem que tomar cuidado isso com questão de barulho, tudo, porque assim você incentiva o comércio. Eu mesmo ali, estou do lado da zona ali da represa. Ali tem muita chácara, muito sítio. E aí eu tô na estrada, beleza, tem um comércio lá. Mas aí a questão de horário, de funcionamento, questão de barulho, porque eu vou acabar gerando uma movimentação que hoje não existe e vou gerar um barulho que vai incomodar quem mora na região. Hoje é que o meu comércio não está aberto, mas, por exemplo, hoje eu tenho que me adequar à região. Por exemplo, se o vizinho reclamar comigo que eu estou fazendo barulho, eu tenho que abaixar o som e tudo mais. A partir do momento que eu estou legal ali, é uma zona de comércio, não sei se isso vai ser definido na lei, né? Tipo, o horário de funcionamento, a questão do barulho, você vai poder... É que, por exemplo, hoje não sei se deu pra é entender. exigido aqui no município você apresentar um estudo de impacto de vizinhança. E esse é um instrumento que é muito importante, tanto para a implementação, por exemplo, de um loteamento, porque ele vai ter um impacto, vai aumentar o fluxo de carros, pode ser questão de barulho e tal, mas também para um comércio. Mas se de fato o interesse for estimular que nessas bordas tenham comércio, sim, é passível de legislar quanto à questão de horário de funcionamento e tudo mais, mas não deixa de ser uma área que vai ser mais atrativo para você ter um comércio do que para você morar ali. Já que você está vendo que tudo no seu lado é comércio. Talvez mesmo restringindo a questão de ruído ou horário de funcionamento, seja um incômodo para quem está morando ali. Isso não deixa de ser uma forma de você estimular que aquele terreno seja destinado ao comércio. Mas sim, você pode legislar quanto ao horário de funcionamento e regulamentar essa questão de estudo de impacto de vizinhança. Tá, só a última questão o plano diretor. Eu não sei se isso entra no plano diretor, é uma discussão que a gente teve também numa reunião que teve ali no bairro ali da Pedra 11, não só ali, mas vou dar esse exemplo de lá porque é onde a gente está. Ali tem uma curva que tem ela é Acentuada, perigosa, né? muito acentuada, muito perigosa. A partir do momento que eu tiver um comércio ali, o fluxo de carros ali que vai estar ali no momento é maior, cruzando a pista, que vai estar parado na pista, passando mais devagar, o risco ele aumenta. Então, assim, o plano diretor ele vai prever esse tipo de estrutura
por exemplo, uma rotatória para a entrada do bairro, que é uma questão que a gente vem debatendo há um tempo e não vai para frente por causa do DER e tudo mais. Mas, assim, conforme você estimula o comércio na região, não só lá, mas todas as regiões, o fluxo de pessoas, o fluxo de carros, ele aumenta e isso traz um perigo para quem usa a estrada, né? Uhum. O plano diretor vai prever esse tipo de coisa? Então, o plano diretor ele não é um instrumento que vai conseguir prever esse tipo de necessidade, ainda mais considerando que aquela rodovia é legislada pela DER. Mas, na semana passada, a gente chegou a conversar sobre isso, que a grande dificuldade com a DER é porque eles alegam não existirem números que comprovem o tamanho do risco daquela curva. Mas, talvez, uma forma de abordar isso seja apresentar que no plano diretor existe um interesse de se estimular mais o comércio, vai ter um fluxo maior, e talvez isso seja um número ou uma informação que vai apresentar para a DER a necessidade. Eu acho que está dando microfonia. Apresentar para a DER a necessidade de fazer essa obra naquele local. Então, talvez a proposta do plano diretor seja o material, o número, a informação suficiente para quando você apresentar e falar, olha, a gente está propondo um adensamento maior nessa área, uma área que já tem recebido críticas em questão de insegurança por conta dessa curva, e a gente precisa de uma adequação. Certo. Acho que é um instrumento de apresentar documentos para eles e aí ver a passividade deles de se reorganizar. Tá bom, obrigado. De nada. Então, em relação ao silêncio que o Rafael questionou, eu acho que a Joanópolis está regida, tem uma lei do silêncio, né? E essa lei não é afetada, em princípio, pelo plano diretor. A menos numa área, por exemplo, como foi falado em outras reuniões, de área industrial, por exemplo. Aí sim, haveria uma flexibilização em áreas específicas, mas, em geral, a lei do silêncio vale para todo mundo. E, meu caro vizinho, eu não quero muito barulho lá não. E outra coisa que eu estava comentando, eu estava pensando também que você estava comentando que na área da represa também haveria zonas que poderia haver um adensamento maior. Então, eu queria saber qual seria o critério para definir isso, se são um potencial uso ou um uso já consolidado atualmente. E também eu lembro que eu apresentei para vocês em outro momento, até a equipe foi lá acompanhar, que dentro dessa área aí haveria uma área de especial interesse de proteção e tinha mais duas também, mas as outras duas eu acho que já estão na área de proteção maior, mas essa aqui está dentro da área da represa. Então, também, da mesma forma como se vão haver áreas que pode ter mais adensamento, também haveria áreas de maior proteção em outras zonas que não são especificamente voltadas a isso. Sim, isso foi uma coisa que eu até estava conversando com a Lu hoje, que, de fato, nessa região aqui, a gente viu que eles chegaram a apresentar naquela audiência do dia 10, que tem uma área de preservação instituída pelo plano de manejo da APA Cantareira, que fica nessa proximidade da represa. Então, sim, da mesma forma que haveria uma zona de interesse específico para um adensamento maior, vão existir zonas de restrição maior. E essa zona de interesse específico, ela vai ser definida, né? Claro que a gente sempre discute em cima, através de sobreposição de informações. Então, por exemplo, olha, se a gente entende que isso aqui é uma área que a inclinação dela permite que ela receba um adensamento maior, que ela já faz parte de um núcleo consolidado, então talvez faça interesse sustentar essa concentração nessa região para não se espalhar, que já é uma região que é dotada de algum tipo de infraestrutura. Nessa sobreposição de informações, a gente consegue ir definindo essas manchas para um adensamento maior. Vai, galera. Critiquem.
Vocês não estão criticando, eu tô entendendo que tá todo mundo adorando, que tá sendo incrível a proposta. Bom, enquanto ninguém se anima, duas coisas. Três, na verdade. A primeira é que agora a lista de presença tá aí no fundo, né? Tinha me esquecido, mas ela tá aí no fundo. Não esqueçam de preencher antes de sair. A segunda é que na próxima semana, né, na quinta-feira, dia 6 de agosto, a gente vai ter mais uma audiência aqui, e aí a gente vai debater quanto a loteamentos, né? Não deixa de ser uma audiência que a gente tende a debater essas zonas de interesse específico, por exemplo, vindo de apresentação de áreas que já existe um interesse. E a última é, se você quiser falar, amiga, da reunião do sábado, pode falar. Porque eu acho que é interessante, por exemplo, foi dessa última reunião, né, que o Rafael estava presente, que aí a gente tem algumas questões que são levantadas também e podem contribuir para o plano diretor. Perfeito. Então, isso que a Jaine falou, o EcoJoá, em parceria com a Secretaria de Obras e com a Defesa Civil, está organizando encontros que, em princípio, vão acontecer a cada 15 dias, a cada 15 sábados, quer dizer, um sábado sim, um sábado não. O primeiro foi na semana passada, semana retrasada, justamente no Mirante da Pedra 11, que é do Rafael, que cedeu o espaço aqui para a gente. E, basicamente, o tema do encontro é chamado Bairros Rurais Seguros. E o foco principal como a gente está entrando num período de seca, de baixa umidade do ar, que tradicionalmente tem mais incêndios. Então, basicamente, o foco é na prevenção e combate e informações relacionadas a incêndio. Isso é o primeiro foco. Daí tem um segundo foco, que é justamente levantar demandas dos bairros que vão a esses lugares, e essas demandas a gente depois passa para a Jaine para alimentar o plano diretor. Então, de certa forma, elas funcionam como uma reunião de bairro extraoficial, digamos assim. Ela não é diretamente vinculada ao plano diretor, mas ela fornece informações importantes. Então, por exemplo, nessa reunião que nós tivemos na Pedra 11, que foi a primeira, como o Rafael comentou aqui, o assunto que mais aconteceu, os dois assuntos que mais aconteceram foram lixo e estradas. E dentro de estradas, diferente de outros lugares que a questão é mais manutenção da estrada, buraco, não sei o que, não. Era a rotatória, era o acesso que sai do asfalto para a rodovia, então, para a estrada vicinal ali. Então, é legal porque é um assunto que é muito específico do lugar e que acaba apontando, você vê que apareceu aqui, que o Rafael trouxe, e infelizmente, eu já tinha falado com a Jaine na semana passada sobre isso, e a resposta que o DR fala é isso, eles não têm estatística de acidentes lá. Então, portanto, o plano diretor é um plano de prever as coisas e, na verdade, o DR vai depois do fato consumado. Então, ironicamente, lamentavelmente, eu pensei que se for aberto realmente o negócio na Pedra 11, daí vão acontecer acidentes e daí, finalmente, depois dos acidentes, o DR vai fazer uma rotatória lá. Então, a gente tenta reverter essa lógica cruel, né? Então, fica aqui o convite para o próximo encontro, vai ser agora sábado, depois da manhã, no Barrocão, o bairro do Barrocão, que foi a segunda sugestão da Defesa Civil, porque é um bairro que já tem, de certa forma, uma comunidade organizada no combate dos incêndios e também é um bairro que, historicamente, tem muitos incêndios também. Então, apesar de ser localizado lá, é aberto a toda a população, então todas as pessoas estão convidadas para participar. Vai ser das 9 às 11 da manhã. Os convites são nas redes sociais e por aí, no EcoJoá tem o convite. Na prefeitura não sei se tem, mas enfim, tem na prefeitura? Então, perfeito. Então, obrigado.
Dá para me ouvir? Dá. Eu queria perguntar assim, o que vocês pensaram quando vocês estão sugerindo essa borda de 500 metros para dentro nessas estradas? Porque eu estou tentando visualizar e, assim, na minha visão, parece fazer mais sentido pensar em lotes de 1.000 metros na beira das estradas, mas quando eu penso em lotes de 1.000 metros, 500 metros é bastante essa borda, né? Até fiquei pensando uma coisa assim, por exemplo, um restaurante dentro de uma propriedade rural, uma loja, alguma coisa, um comércio dentro de uma propriedade, de um lote rural, assim, me parece soar melhor, mas quando eu penso em lotes de 1.000 metros, numa borda de 500 metros para dentro, parece ter um adensamento muito grande, assim. Nesses eixos, a intenção é estimular o desenvolvimento. E aí, esses 500 metros, a princípio, o pessoal da empresa tinha proposto 200, só que eu medi alguns empreendimentos, o Morada do Gigante 1, 2 e o Topville, e da rodovia até o final do loteamento, eles têm entre 500 e 600 metros. Ou seja, se a intenção é estimular o desenvolvimento nesses eixos, são eixos os quais você pode implantar um empreendimento de lotes, ou seja, um loteamento. E aí, esses lotes que fazem frente para a via, a proposta é existir um estímulo para que pelo menos eles sejam comerciais. E aí, estimular esse uso misto de não ter só grandes bolsões residenciais espalhados pela cidade, mas de fomentar um uso misto naquela região e talvez até estimular uma conexão entre eles. E aí, de fato, se você quiser ter um empreendimento grande, uma produção de café, e aí eu vou ter um restaurante e tal, talvez faça sentido, e você tem uma propriedade muito grande. Então, você ainda assim consegue vender para algum empreendimento, uma incorporadora, desmembrar uma parte do seu lote que está próximo da rodovia, mas manter um acesso para a sua gleba rural, que vai ser maior e você vai ter uma outra proposta. Você vai conseguir flexibilizar usos distintos, mas que também vai ter tanto um adensamento para os loteamentos e tal, quanto a possibilidade de você ter produções mais rurais aí, né, nessa porção mais laranja aqui. Então, só uma coisa. Então, isso era uma outra dúvida. Então, quando você está pensando nesses lotes com uso comercial, eles poderiam também ser empreendimentos de loteamentos residenciais. É isso? Sim, eles estariam dentro. Não necessariamente dentro, porque provavelmente as pessoas fechariam esse acesso, né? Mas sim, eles fariam parte. Pensa num loteamento, como o Topville, por exemplo, certo? Que está próximo ali da rodovia. Uhum. Se os lotes dele que fazem frente para a rodovia, eles têm um uso comercial. Então, em um eu tenho um café, em outro eu tenho uma padaria, em outro eu tenho um artesanato. E aí, no fundo, eu tenho um loteamento. Esse uso misto ele é benéfico tanto para quem está no loteamento, que aí vai ter um fácil acesso para comprar coisas quando necessário próximo, mas também estimula esse comércio no turismo, ali nesses eixos que estão sendo propostos. Tá bom. Assim. Tá bom, vai. É que eu acho ainda que. É que eu não sou especialista nisso, mas ainda me parece 1.000 metros um adensamento muito grande, muito grande pensando nessas áreas todas. Assim. Então, por isso que eu digo que existe a possibilidade de, por exemplo, no que for mais próximo da cidade, se faz sentido a gente adensar mais esse entorno da cidade, porque é mais fácil de você levar manutenção e equipamentos públicos. Então, aqui a proposta é que sejam lotes de 1.000 metros. Quanto mais distante você tiver, nada não impede, no plano diretor, você propor lotes maiores para diminuir esse adensamento. Ele ainda vai existir. Claro que o cliente que vai estar disposto a comprar 1.000 metros em um lugar não é o mesmo que vai estar disposto a comprar 5.000 em outro, apesar de ambos existirem. Mas você regula o adensamento através do tamanho do lote. Tá. Faz mais sentido.
Falta. É, como acho que quase todo mundo sabe, eu tenho uma agência de turismo aqui em Joanópolis e a gente explora principalmente essa área amarelinha mais fora aí e as cachoeiras também, que é o que desperta bastante interesse aqui. E então, por exemplo, um dos locais é a Pedra do Carmo, que é ali mais ou menos por ali, e o Pico do Selado, que fica lá na outra ponta, lá em cima, e a Pedra do Cume, que fica aqui. O que está acontecendo? A Pedra do Cume, ela é super explorada. Então, tem dias que não tem espaço suficiente para a quantidade de pessoas que vai para lá. E os outros locais são bem tranquilos, porque na verdade só a gente que consegue entrar lá, né? Porque a gente tem acordos e tal. Eu queria saber se existe a possibilidade de incluir obrigatoriamente nessas zonas protegidas estudo de carga. Sim, eu entendo que é possível você, inclusive, pensar em restrição, talvez, por quantidade de pessoas. Por exemplo, eu uso muito o exemplo de São Bento de Sapucaí, mas é porque eu acho que tem uma realidade muito similar à nossa. Lá eles têm a Pedra do Baú, né, que é um monumento natural, e lá eles têm restrição de público. Aí, se você chega lá, você quer fazer a trilha, eles vão falar: olha, já entraram 50 pessoas, quando saírem 5, você e seus colegas podem subir. Justamente por uma questão de você ter um cuidado maior, porque é claro que a gente pode permitir que vá todo mundo para a pedra hoje, mas quanto tempo a gente consegue sustentar esse tipo de exploração? Né? Se for uma coisa mais controlada, é passível de você sustentar isso por muito mais tempo, mas sim. É para isso que tem esse estudo, né? Que é justamente para determinar qual é a capacidade de absorção antes que comece a degradar. Tá. Deixa eu ver o que mais. E essa área também seria objeto de incentivo para desenvolvimento de turismo rural? Sim, e não só isso, né? Essa zona aqui de restrição de ocupação urbana, a intenção é que você estimule produções rurais, por exemplo, de baixo impacto, né? Nada que vai precisar fazer super movimentações de terra e tal, até empreendimentos de baixo impacto. Então, se você vai ter um empreendimento que você não vai ter grandes movimentações de terra, que essa questão do estudo de impacto de vizinhança, você vai conseguir comprovar que o que você está fazendo ali é algo que não vai degradar essa região, é passível de você ter um empreendimento e explorar mais esse turismo natural, né? Que seja trilha andando ou circuitos de ciclismo, essa questão de ultramaratona, esse tipo de proposta. Mas existe alguma proposta de algum tipo de incentivo para esses empreendimentos? Turismo rural, por exemplo. A gente fala muito de turismo rural, é lindo, é maravilhoso, mas como que as pessoas, qual é o tipo de incentivo que o poder público pode dar para que as pessoas consigam desenvolver esse tipo de negócio? Porque falar, né? A gente vem falando há tempo já sobre isso. Então, eu sei que assim existem algumas ferramentas, né, alguns artifícios que você consegue direcionar o crescimento, a proposta de uso, até pressionar para que algo aconteça mais rápido e tal. Mas eu sei que eles são muito mais aplicados na área urbana, né? Eu entendo que o plano municipal de turismo que está sendo desenvolvido, ele deve ser muito mais rico de propostas do que eles querem desenvolver em cada um dos 4 eixos, porque ele vai acabar complementando o plano diretor, né? O plano diretor vai legislar sobre o solo, o plano de turismo vai direcionar qual tipo de exploração eles estão planejando. Ele já existe, né? Plano diretor de turismo. Então, sim, ele estava sendo refeito e ele ainda não foi concluído 100%, justamente por não ter um plano diretor. Ele foi votado. Mas é que a conclusão final dele era um evento, e eu sei que esse evento não aconteceu por ainda não ter um plano diretor. Mas ele foi votado e ele é lei, né? Uhum. Tá bom, eu acho que por enquanto era isso que eu tinha. Obrigado.
Boa noite a todos. Eu queria tirar uma dúvida da seguinte questão: se nessas zonas comerciais a gente vai dividir elas entre baixo, médio e alto impacto, para não correr o risco da gente ter, por exemplo, uma marcenaria e um café do lado, ter comércios muito discrepantes um do outro. Eu acho que sim, a gente chegou a conversar uma vez sobre isso, né? Sobre legislar quanto à questão de proporção do comércio. Sim, e em paralelo a isso, o estudo de impacto de vizinhança, isso era uma coisa que a gente tem conversado ultimamente, de não ser uma requisição só para grandes empreendimentos, mas também para pequenos comércios. Por quê? É através dele que você vai entender se o que está sendo proposto ali faz sentido com o entorno, né? Não adianta a gente só pensar na escala do lote, mas sim, definir talvez regiões de um interesse de comércio de um impacto mais baixo, que seja próximo à cidade ou próximo de áreas que já são exploradas pelo turismo, tipo as cachoeiras e tal, e talvez nesse meio, que ainda não exista muito interesse, a gente poder ter comércios com impacto maior. Eu falo isso pela questão da compra dos imóveis, por exemplo, porque quando a gente fala área comercial, fica muito aberto, né? Então vem uma pessoa e compra um imóvel e acha que ela vai poder fazer o que ela quer. Então a gente definindo isso, a pessoa já vai ter restrição na hora da compra. Exato. Então, por exemplo, quando a gente está definindo aqui esses 6 eixos, da mesma forma que dentro da macrozona a gente vai propor as zonas menores, né, o zoneamento, o uso do solo, dentro desses eixos a gente também pode propor essa questão da proposta de uso para aquela região. Justamente isso é uma coisa que a gente chegou a comentar numa outra audiência, que hoje ainda não é uma prática de quando você vai comprar um terreno, você ir se informar antes do o que você pode fazer com ele. Mas através do plano diretor, isso é uma realidade, né? Você vai ter que ir atrás para entender se para o que você quer fazer aquele terreno faz sentido. Obrigada. Eu estava fazendo uma conta rápida sobre o questionamento que a Camila fez da questão da borda dos 500 metros. Porque se você for pensar, um terreno de 1.000 metros é um terreno, vai, grosso modo, de 20 por 50. Então, você tem o eixo da rodovia, daí você normalmente tem frentes maiores e fundos maiores. Então, digamos que tem 20 metros e daí tem 50. Para até chegar nos 500, você teria outros 10 lotes lá dentro, com largura de 20 metros, que, em princípio, iria incentivar o uso de um monte de ruínas paralelas saindo do eixo das estradas. Isso me parece uma ocupação bastante predatória. Então, eu tenho a impressão que os 500 metros são um pouco exagerados. Talvez os 200 que tinham sido sugeridos já são bastante. Já seriam 4 ruas para dentro. Então, você imaginar, né, de 20 em 20 metros, poder ter uma rua de 500 metros de comprimento, rasgando tudo, eu acho que vai ter um impacto muito significativo. Eu acho que, por exemplo, acho que é uma reflexão válida, considerando que o que está sendo proposto é no entorno de vias que já existe um grande fluxo. Mas aí, dentro desses eixos de desenvolvimento, também a gente pode propor, por exemplo, eu sei que dentro desse eixo aqui, tem algumas regiões que a inclinação é superior a 30%. Não é porque está dentro desse eixo que necessariamente você pode fazer tudo que está proposto para esse eixo, porque a legislação ela se sobrepõe, né? Então, ela está dentro do eixo, eu posso fazer, mas tem mais de 30% de inclinação, logo não posso, porque vai ser uma área de preservação. Esse adensamento ele não necessariamente vai acontecer em tudo isso aqui. Mas também é uma reflexão válida da gente pensar de como mitigar o impacto para o trânsito que esse adensamento vai criar. Então, talvez, dentro desses 500 metros, para você instalar um empreendimento, você necessariamente vai ter que recuar 15, fazer ali um trecho de... Tem um nome para isso, que tipo, é uma área... desaceleração, para você conseguir entrar nesses empreendimentos e depois também para voltar esse acesso para a rodovia. Eu acho que os 500 metros, eu entendo que é passível por ter exemplos de loteamentos que se implantam num tamanho assim,
mas eu entendo que o impacto talvez exija essa questão. Vamos ter que ter uma área de desaceleração, então uma faixa de 15 metros vai ter que ser essa área de desaceleração, ou se a gente está propondo essa questão do turismo, depois dos 15 metros, 5 vai ser de estacionamento, você vai ter restrições ali dentro que não vai ser necessariamente os 500 que vão ser utilizados. Obrigada, Gui. Sim, mas de qualquer forma, o foco da minha preocupação, claro que vocês estão pensando isso há mais tempo, eu estou tomando consciência disso agora, mas o meu foco seria que, mesmo que tenha uma zona de amortecimento de 15 metros iniciais, etc., etc., o que está me preocupando é que, ao longo desses eixos, iriam ser feitos muitos rasgos nas laterais, né, ocupando 1 quilômetro, né, 500 para um lado, 500 para o outro, de uma faixa que hoje em dia nenhum lugar tem esse adensamento, né? Então eu ainda acho que, mesmo com a sua explicação, eu ainda acho que 500 metros lá para dentro é muito. Acho que vai promover uma alteração muito grande no entorno que já existe. Talvez, assim, eu não acho que necessariamente os 500 metros sejam muito, mas talvez não venha a fazer sentido os 500 metros no trecho todo que está sendo proposto. Então, é passível de, vai ser 500 metros até 5 quilômetros distante da cidade, depois vai ser reduzido para 200. Da mesma forma que você pode aumentar o tamanho do lote para diminuir o adensamento, você pode rever o tamanho dessa borda que está sendo proposta, né? Ou talvez, usando até o exemplo que você deu, os 500 metros sejam ter uma conta que seja relacionada com a topografia também. Então, de repente, lugar mais plano seria menos impactante fazer vias que acessem mais distantes do eixo, e lugares mais inclinados seria reduzida essa distância, enfim. Acho que o 500 metros bruto fica meio impactante. Eu acho que ela tem que cruzar com outros elementos para poder liberar. Sim, justo. É só porque, como está sendo transmitido, e aí depois eu vou usar o vídeo para fazer a ata. Essa regra vai ser genérica ou ela já vai fazer parte do plano diretor? Por exemplo, quilômetro 3 da estrada da Cachoeira, ali não pode, ali é uma área de restrição. Ou vai ter uma descrição genérica, como você disse, se a inclinação, se tem curso d'água, se tem alguma coisa. Assim, no plano diretor, ele não vai chegar nesse nível de definir, por exemplo, no quilômetro 3 não pode, no quilômetro 8,5 do lado esquerdo não pode. Ele vai definir essa zona, e aí, quando for se avaliar a proposta de um empreendimento, é que você vai ter esse cruzamento de informações para ver se ali de fato faz sentido. Tá. E aí, uma última coisa, só completando a fala do rapaz lá, que esqueci o nome O dele. Rodolfo. De fato, o plano diretor ele vai dar uma coisa que a gente precisa muito aqui em Joanópolis, que é segurança jurídica, né? Então, por exemplo, eu vou criar um empreendimento, uma pousada, e eu não posso ficar sob o risco de, assim que eu completar o meu investimento, instalar um outro empreendimento incompatível com o meu. Então, uma pousada, ou um hotel, por exemplo, ou um parque como o da Cacau Show lá, e aí do lado se instala uma carvoaria, por exemplo, né? Então, isso aí, eu acho que o plano diretor tem essa importância também, de dar segurança jurídica para que a gente possa receber investimentos, né? Investimentos de monta mesmo, né? De grandes investimentos para fazer o desenvolvimento da cidade, não o simples crescimento, mas um desenvolvimento sustentável da cidade. Sim. Obrigada. Mais alguém? Tá ligado.
Olha, eu não sei se a gente não está entendendo direito, mas realmente 500 metros é muita coisa, pensando ainda em, em empreendimentos comerciais, né? Porque, beleza, se eu tiver um comércio na beira da pista, tudo bem, tem vários aí. Você pega a rodovia aí, Serras e Águas, qualquer uma dessas aí que estão marcadas, tem vários comércios na beira da pista. Agora, a 500 metros para dentro, se você for pensar um Topville na beira da Serras e Águas inteira, é muita coisa, não é? Muito obrigada. É que assim, aquela primeira proposta dos 200 metros, teve um questionamento, assim, de 200 metros ser muito estreito. E aí eles trouxeram essa proposta de 500 metros. Mas, como nada ainda foi batido martelo, é uma coisa que a gente está em debate. Então, talvez a gente está entendendo nessa reunião que não faça sentido propor esses 500 metros em todo o trecho desses 6 eixos que estão sendo propostos. Talvez faça sentido, então, a gente propor bolsões desses 500 metros de área de interesse, que a topografia seja favorável e tal, e que já tenha uma consolidação para desenvolver novos empreendimentos, e para além desses bolsões, a gente tem uma restrição de 200 metros, por exemplo. Não vai ser um formato assim, né, mais regular, acompanhando a rodovia, mas ficariam ali algumas bordas, bolsões que você consegue avançar mais e outros que sejam mais restritos. É uma possibilidade. Então, mas só para eu entender, né, o que está sendo proposto. O que está sendo proposto é questão de comércio nessas regiões ou a questão de implantação de empreendimentos, condomínios, por exemplo. A intenção é estimular, na realidade, o uso misto. Então, porque, por exemplo, um Topville não teria um comércio no fundo dele lá. Exato. Provavelmente teria na beira da Uhum. rodovia, né? Se a ideia é estimular comércio, eu acho que seria, né, mais Atrativo. não sei, mas não sei a palavra, mas assim, estimular na beira da pista. Isso, mas essa é a proposta. De que não vai ser tipo assim, ó, dentro desse empreendimento, 10% tem que ser de lote comercial. E aí você vai propor lá no fundo, onde ninguém vai nem entrar para acessar. A proposta é que seja esse trecho que está próximo à via de uso público, que ele seja um estímulo para o comércio, e aí atrás dele ficariam, por exemplo, os demais lotes. Mas que essa faixa frontal, que confronta com a via pública, que nela sejam implantados os comércios. Não, eu entendo, mas aí os 500 metros, quando você deu o exemplo do Topville, por exemplo, o gigante, né, Morada do Gigante, que eles estão na beira da pista. Quando você deu o exemplo dele, você falou de implementação de novos condomínios, novos empreendimentos. E aí teria a possibilidade de fazer essa implementação em todas essas áreas, né? Hoje eu acredito que já tenha essa possibilidade, tanto que existe os condomínios lá. Eu não sei se existe a possibilidade hoje de criar um comércio ali na frente do Topville, se eles tivessem essa intenção, por exemplo. Sim, mas a questão é que muitas vezes não há um interesse, né? Os loteamentos de acesso restrito que nós temos hoje, nenhum deles é de uso misto. Todos são estritamente residenciais. Então, mas hoje, se eu quiser. Se você quiser, você pode. Se o condomínio hoje quiser alterar isso, porque é algo, né? Se ele quiser, ele não pode? Se ele quiser, ele pode. Mas a grande questão é que a proposta do plano diretor é estimular para que ele queira. Entendeu? Então, assim, tornar mais atrativo para que ele queira. Se ele não quiser, ele também pode não fazer. Mas a proposta é que você estimule para que ele queira, porque hoje não existe interesse. Mas qual é o estímulo? O estímulo pode ser fiscal. Então, por exemplo, olha, nessa faixa o IPTU vai ser diferente, a cobrança vai ser diferente dos demais. Tem vários artifícios para você estimular. Tá, então a ideia do plano diretor é criar essas áreas para que depois uma lei possa legislar sobre ela. Isso, tenha o amparo no plano diretor para poder legislar sobre isso. Isso. Agora eu entendi. Obrigado. Nada.
Tem que ligar. Aí, Tá ouvindo? Foi. Só porque o Topville tá na moda nessa sessão. Ó, se o pessoal estiver ouvindo, gente, não temos nada contra vocês, é só um exemplo. Por exemplo, lá não tem condições, porque os terrenos estão vendidos, né? Sim, São sim. terrenos, não tem como você Uhum, parcelar fazer um isso terreno. agora. Então não tem mais como. Eu acredito que os outros também têm esse problema. E lá também tem uma parte que é uma reserva, então não se pode mexer nisso, né? Então, eu acho muito difícil esses condomínios já existentes Se adequarem, se adequarem a a isso, isso. Uma outra questão é que, por exemplo, até a Cachoeira dos Pretos são 20 quilômetros, né? Vocês têm uma estimativa de quantos comércios vocês acham que seria possível serem criados nessa rota? Não, porque até então, por exemplo, a gente não tem definido se essa borda vai ser de 500 metros de fato, se vai ser de 200, o que vai ser. A gente também eu acho que o debate ainda está muito cru, assim, está muito superficial. A gente ainda não entrou nesse mérito de quanto o impacto disso. Porque são 20 quilômetros, e aí se você olhar para as outras bordas, né, vai gerar Hoje a gente tem 1.200 CNPJs de comércio e serviço em Joanópolis. Eu acho que isso daí daria uns 5.000 estabelecimentos. Eu acho um pouco, assim, não é exagerado, mas assim, não sei, uma estimativa muito otimista, Sim. vamos dizer, né? Então, talvez realmente depois dessa análise mais detalhada com as áreas que realmente podem, que comporta ou comportariam esse tipo de parcelamento diferenciado, talvez a gente chegue à conclusão de que a gente não precisa de tudo isso, né? Uhum. Então, eu acho que até uma questão de, por exemplo, talvez, vamos supor que a gente tem um outro mapa aqui. Cadê? Tá muito ruim para ver, mas tá vendo essas manchinhas aqui, ó? Isso aqui são as ocupações. Então, a gente analisou e viu que nesse pedaço aqui eu não tenho um aglomerado de ocupações, não é uma área atrativa para você ter empreendimentos, para você desenvolver um comércio e tal. Então, nessa área aqui, a gente vai restringir essa faixa e aí essa porção não vai ter. Daqui 20 anos adensou tudo que tinha para adensar, aí a gente pensa assim, olha, então agora eu acho que faz sentido a gente conectar esse pedaço. É uma coisa que ela vai se adequar, é um organismo vivo, né? Ele vai se adequando à realidade. Sim. E o plano diretor pode ser revisto, né? Sim, Deve, ele necessariamente tem que ser revisto. E aí é isso, que talvez a gente não precisa propor tudo isso aqui para agora. Talvez faça sentido, então, se vai ser até aqui, e isso aqui vai ser, adensou tudo, vamos expandir para cá. Tá bom, obrigado. Tem que ligar. Alô? Eu queria tirar uma dúvida, eu acho que tá todo mundo pensando muito em loteamento e tamanho de lote. Mas quando a gente fala, talvez, desse eixo de 500 metros, seria o seguinte. Por exemplo, eu tenho um imóvel na Pedra 11, na Manuel Garcia Banhos, né? Ele está a 400 metros da rodovia e eu quero montar um restaurante. Esse imóvel ele não está na frente da rodovia, mas ele está nesse eixo de 500 metros. Será permitido eu montar um restaurante, né? Sim. Então, eu não tenho lotes de 1.000 metros. Eu posso ter um imóvel com uma área qualquer, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, desde que ele esteja dentro desse eixo de 500 metros, eu vou poder ter uma área comercial. Sim, assim, a questão é que, por exemplo, eu não preciso desse eixo, você também pode ter, Sim. só que aí seriam em glebas rurais. Sim. Numa gleba, você tem 10.000 metros. Ali, eu não quero parcelar... Não é porque está dentro desse eu sou obrigado a fazer. Você é obrigado a fazer Sim. um parcelamento, você é obrigado... Mas se você tem 10.000 metros, você quer ter um comércio ali, é isso. Sim. Aí, nesse caso, a área de 500 metros acaba sendo até pouca área, né, em alguns pontos. Exato. Então, assim, esses 500 metros, eles foram pensados nesses eixos que já existem um maior fluxo. Mas, quando a gente analisar essa questão do micro, né, a gente entrar, por exemplo, no zoneamento,
Vamos supor que aqui, sei lá, é a Pedra 11, e aí eu percebo que ali é um eixo que já está bem consolidado, é uma via que ela já tem uma largura própria para eu implantar um comércio. Então, nada impede de, naquele trecho, eu ter uma zona de interesse específico que vai permitir isso. Hoje, por exemplo, lá no Paiol Grande. No Paiol Grande eu já tenho uma região mais consolidada, que já tem comércio, tem outros tipos de uso. Talvez lá faça sentido, nessa zona de interesse específico, eu estimular a adensar algo que já existe e não ficar criando outros pontinhos. E não necessariamente que a pessoa seja obrigada a fazer um loteamento, né? Não, não. Ela pode ter um desmembramento de 3 lotes comerciais nessa área. Exato. Isso daí é passivo do interesse do proprietário, é que o local permite, mas não é porque permite que todo mundo necessariamente tem que Sim. fazer. Perfeito. Para quem não ouviu, a Silvia pediu para eu ressaltar que, assim, o plano diretor, ele é uma lei que vai legislar sobre o solo. E aí, ele não é uma lei impositiva. A partir do momento que ele for implantado, todo mundo que tiver um lote nessa região vai ter que ter esse uso. Da mesma forma que, por exemplo, a gente definiu, vamos definir uma zona industrial. Não é porque o seu lote está na zona industrial que você tem que usar para a indústria. Então, a restrição, você vai poder emitir mais ruído, você pode trabalhar 24 horas por dia, essas são as situações ali. Se você quiser ter uma casa ali dentro da zona industrial, você pode, porque ela não vai estar indo contra nenhuma das premissas de lá. Mas vai ser interessante ter uma casa dentro da zona industrial? Não. E aí, é assim que você vai se adequando. Você propõe um uso no lugar, mas não é porque aquilo está proposto que você necessariamente tem que seguir aquilo. A grande questão a gente chegou a falar isso. Então, vamos supor que eu tenho uma zona em que você pode ter um comércio que vai emitir ruído e odor, só que ele só vai poder funcionar das 7 da manhã às 4 da tarde. Para você é interessante trabalhar dentro desse horário, seguindo outras restrições? Então vai ter que ter uma questão de impacto acústico, aí você vai ter que reduzir por essa área. Faz sentido? Ou faz sentido você estar dentro de uma área que é mais flexível para o que você está querendo? Então, é isso. Assim, o plano diretor ele não vai obrigar você a usar o seu terreno de acordo com o uso de solo, o zoneamento dele. Mas ele vai ter regras que você tem que se adequar para o uso que você está querendo ali dentro. Não, algumas coisas. Uma que eu acho que quando você fala de pensar nessa ocupação, pensando nos bolsões, e aí ter um estudo para pensar onde seriam esses bolsões, quais seriam, parece ser mais cuidadoso, sabe? Do tipo, ao invés de liberar geral, assim, né? Como o Rafael falou da questão de pensar na Entre Serras e Águas, tendo toda essa possibilidade de adensamento 500 metros, né, para dentro. Até porque isso que a Silvia falou, tipo, eu entendo que não é porque é permitido que vai ter toda essa ocupação, mas se a gente está pensando num plano diretor e a gente coloca isso como uma possibilidade, a gente dá a possibilidade de não ocupar, mas a gente também dá a possibilidade de ter todo esse adensamento. Então, isso pode ser perigoso, né? Pensando no impacto todo, né? Não só de tudo, não ambiental, trânsito, tudo que pode acontecer. E uma outra coisa é que você traz essa proposta como uma proposta com o objetivo de incentivar o comércio.
Mas aí vem uma dúvida que é, a partir do momento que é permitido, por exemplo, um empreendimento, fazer um loteamento, mas não ser obrigatório ter o comércio na frente, isso não seria mais um incentivo ao comércio, né? Então, veio essa dúvida se não seria interessante isso ser uma obrigação, né? Entende? Tipo, os loteamentos terem essa... Necessariamente, esses lotes têm que ser para uso comercial, e se não for para uso comercial, vai ser um gramadão. Eu acho que essa questão de propor o uso comercial diluído nessas vias de desenvolvimento é uma proposta que eu trouxe para a gente justamente debater em cima dela hoje. E eu acho que eu saio muito mais rica de informações dessa nossa reunião, até para reelaborar esse desenho e trazer uma nova proposta para a próxima semana. E eu acho que faz sentido isso de, por exemplo, a gente estava falando lá dessa curva da Pedra 11. Talvez lá não seja uma área que é interessante eu ter esses 500 metros para cada lado, justamente por conta do risco que já existe, de aumentar o adensamento, um fluxo de carros e tal. E aí, definir melhor essas áreas onde faz sentido adensar mais, permitir um adensamento maior, e onde faz sentido restringir essa questão de adensamento, né? Uhum. Tá bom, obrigada. Mais alguém? Bom, acho que a gente pode se conduzir para o final, então. Para a próxima semana, a gente vai ter essa audiência para debater sobre loteamentos, novos empreendimentos e tal. Eu acho que é de suma importância, vocês que estão aqui hoje estarem aqui também semana que vem, para a gente conseguir alinhar, de fato, os diversos interesses. E aí, para a próxima semana, então, a gente tem a reunião, eu reporto para o pessoal da empresa, eles também têm acesso à gravação e tal. E aí, eles produzem um novo material, o material que eu trouxe hoje ele também é diferente do que eu trouxe na semana passada. Eles produzem um novo material para a gente debater em cima disso e cada vez mais se afunilando para um ponto de interesse em comum, né, coletivo. E é isso. Não tem? Eu estou sem o computador hoje. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam online. Obrigado a vocês que dispuseram de um tempinho de vir aqui hoje. Espero a presença de vocês na próxima semana. E não esqueçam de assinar a lista de presença. Obrigada, gente.